todos, eu sou Kleber Crispim, bem-vindos aí ao meu canal secundário Buscando os Originais. Bem pessoal, hoje nós vamos começar uma nova série aqui no canal, que creio eu será dividida em 4 ou 5 capítulos. E o assunto é a origem do kippah, que é uma vestimenta para cobrir a cabeça, né? Utilizada tanto na casa de Yahudá quanto por várias outras religiões. Muitas pessoas usam, né, essa vestimenta, né? Hoje nós vamos descobrir a origem desta vestimenta, certo? Vai ser uma série interessante, eu vou dividir em 4 ou 5 capítulos para que não fique vídeos muito compridos. Então, né, como já é costume o bordão desse canal, chega de enrolação e bora pro estudo, pessoal. A origem do kippah, o Deus Sol na cabeça. Introdução. A kippah, ou solidel, como é conhecida popularmente entre os judeus, é hoje praticada uma unanimidade no meio judaico. Poucos, todavia, conhecem a sua origem, ou já se indagaram se o seu uso reflete as práticas do judaísmo bíblico ou dos israelitas da antiguidade. Os que defendem o uso da kippah entendem que o cobrir da cabeça indica temor dos céus e que essa prática teria embasamento nas escrituras. Este estudo se propõe a investigar essas alegações, buscando a verdadeira origem histórica do solidel e verificando o que dizem as escrituras a este respeito. 2. A origem histórica do solidel. Mesmo que o objetivo desta sessão seja uma investigação histórica, a Torá nos dá um ponto de partida muito interessante ao afirmar: não cortareis o cabelo em redondo, nem danificareis as extremidades da barba pelos mortos, não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Eterno. Livro de Vaikra, traduzido por Levítico, capítulo 19, versículos 27 e 28. Vale ressaltar ao leitor ou ao telespectador aí que o hebraico apresenta um texto corrido e que a pontuação e a divisão de versículos é algo introduzido pelas traduções. O texto acima fala de alguns rituais de luto que são proibidos pela Torá. Dentre eles, destacava-se o ritual da tonsura, um ritual de raspagem dos cabelos, deixando uma superfície calva no topo da cabeça, de modo que os cabelos crescessem apenas como um ralo redondo em torno da mesma. Esse tipo de ritual de luto era comum entre os antigos sumérios e, por esta razão, os israelitas tiveram bastante contato com eles nos tempos antigos. Sobre isso, Brian Schmidt, professor de Bíblia Hebraica e Cultura Semita da Universidade de Michigan, afirma: laceração e tonsura são atestados como rituais de luto dentre diversos povos do Oriente Médio. Auster nota que os textos da descida de Inanna ao mundo dos mortos, versões suméria e acadiana, Gilgamesh, Enkidu e o mundo dos mortos, versões suméria e acadiana, e o épico de Gilgamesh, acadiano, contém reflexões mitológicas dos rituais de luto envolvendo autolacerações e tonsura. Rowley também citou referências na literatura grega clássica. Israel's Beneficent Dead, página 174. Por ora, será deixada de lado a referência aos gregos, que será retomada mais adiante,
e o foco será dado ao hábito que aparece na antiga região da Mesopotâmia. A grande questão que fica é: por que a Torá proibiria esse rito de luto em particular? É importante ressaltar que a Torá não se ocupava de condenar qualquer tipo de costume local, mas sim principalmente aqueles que, de alguma forma, estavam ligados à idolatria. A adoração a Shamash. Na região da antiga Babilônia, a tonsura não era apenas um rito de luto, mas também um símbolo da devoção a Shamash, o deus sol do antigo panteão babilônico. O acadêmico James Hastings cita a tonsura como uma forma de rito iniciático de dedicação dos sacerdotes aos deuses babilônicos. As placas representam o rei Hurnina, Louvre, como um portador de cesto e também assentado. Mostram-no na companhia de seus 8 filhos, os quais, de pé perante eles, curvam suas cabeças em sinal de respeito. Com a exceção do primeiro, todos têm suas cabeças raspadas, o que é possível que o cabelo do mais velho tenha um tipo de tonsura. O raspar a cabeça é considerado sinal de ranking sacerdotal, e essas placas parecem provar que até meras crianças eram iniciadas, segundo a Encyclopedia of Religion and Ethics, parte 6. Ao lado, gravura da tábua da Babilônia de Hurlina, em exposição no Museu do Louvre, Paris. Conforme Hastings atesta, pode-se perceber a tonsura no filho mais velho do rei. Sobre a tonsura sacerdotal, Hastings continua: existem muitas referências à consagração sacerdotal, mas nada é tão conhecido como as marcas distintas que os sacerdotes portavam. As impressões de selo, nota do redator aqui, né? As tábuas babilônias eram impressas com selos cilíndricos em argila, mostram que eles frequentemente se raspavam, e parece certo que isso era parte do rito de consagração que era realizado pelo Shui sumério ou Galabu. Seu trabalho era provavelmente realizado perante a estátua da divindade a quem o neófito era dedicado. A isto, aparentemente, se sucedia o dar a tiara sacerdotal. Então, é importante que o leitor compreenda que o significado do termo tiara aqui usado é um ornamento de cabeça. Mas, como era o ornamento de cabeça dos iniciados do sacerdócio babilônico, dentre os quais se destacava o sacerdócio de Shamash. Diversas tábuas babilônias demonstram que ornamento de cabeça era usado como símbolo de Shamash. A mais evidente dessas tábuas é uma tábua do século IX, antes do Messias, que mostra o próprio deus Sol, Shamash, e seus súditos. Pode-se observar que este ornamento de Shamash tinha uma forma semelhante a uma cuia e cobria a cabeça exatamente onde a tonsura era realizada. Abaixo, algumas outras tábuas. Estamos sem as imagens aqui, tá, pessoal? Estou lendo apenas o texto aqui, me perdoem, mas continuemos aqui. Esse tipo de ornamento dos sacerdotes de Shamash também aparece em outras imagens, ornando tanto homens quanto mulheres, e até mesmo outras divindades como Ishtar e Tammuz.
Existem algumas tábuas da coleção de Ashurbanipal em exposição no Museu Britânico. São tábuas do século VII antes do Messias, embora especule-se que sua origem possa estar por volta do século XVII antes do Messias. Embora não seja a única forma de cobertura de cabeça a figurar nas tábuas babilônias, o disco solar de Shamash é, sem sombra de dúvidas, o mais predominante. Até mesmo outras divindades aparecem trajando, demonstrando a grande importância que os babilônios davam ao sol. Isso pode ser visto em imagens como a do casamento de Ishtar e Tammuz, que é representado na gravura arqueológica ao lado. De Shamash a Mitra. Ao longo dos séculos, o panteão e a teologia babilônia evoluíram, embora a devoção ao sol permanecesse uma de suas marcas mais identificáveis. Já próximo aos tempos de Yahusha, a religião dos mistérios de Mitra, cuja mitologia foi incorporada ao zoroastrismo, era bastante popular na Babilônia e, com o passar do tempo, foi ganhando cada vez mais força. Mitra era uma divindade solar que acabou incorporando boa parte da devoção e das características do antigo deus Shamash. Abaixo pode-se ver a predominância de Mitra em um mural do século III antes do Messias, o mural da investidura do imperador Ardashir. À esquerda pode-se ver Mitra com seus inconfundíveis raios solares e o seu solidel, um dos dois chapéus utilizados no mitraísmo. A religião dos mistérios de Mitra tornou-se bastante popular também em outras culturas, tendo influenciado não apenas gregos, como também romanos. Olha só, pessoal, vocês vão entender o porquê desse estudo. Os seguidores de Mitra tinham como marca distinta os seus dois tipos de cobertura de cabeça, o chapéu fígio e o solidel. Sobre isso, em sua obra acerca das origens e do significado do solidel, o reverendo Antônio Hernandes nos relata: a igreja primitiva, que ele colocou aqui como católica romana, roubou muito dos hábitos, vestimentas e costumes mitraístas. Já tem vídeo aqui no canal sobre esse assunto, pessoal. Todos os mitraístas usavam um solidel especial. Todo mitraísta que comete esse pecado era condenado, entre outras coisas, a usar um solidel de pele de porco. Olha que interessante. Seu profeta, Mitra, usava um solidel e um chapéu pontudo, supostamente de design fígio. E era ele quem originalmente mostrou todos os atributos do Cristo romano. Mas, diferentemente do Cristo, Mitra emergiu de uma rocha, completamente nu e belo, usando seu solidel orgulhosamente. Segundo aí, a fonte, o livro My Kingdom for a Crown, and Around the World History of the Skullcap and its Modern Socio-Political Significance. Continuemos aqui, pessoal. Até hoje, os zoroastristas, também conhecidos como Parsis, utilizam a mesma cobertura de cabeça dos mistérios mitraístas, como pode ser visto em algumas fotos abaixo. Novamente, pessoal, falo aqui que eu não consegui as imagens, estou aqui apenas refletindo o texto, tá? Passando texto, o que importa é passar-se a informação. Vocês podem correr atrás, vocês podem pesquisar as imagens por vocês mesmos.
E olha que interessante, né? Eu já fiz vídeo aqui no canal falando justamente disso, que o que conhecemos atualmente por cristianismo, todo o alicerce do atual cristianismo nada mais é do que mitraísmo, o culto ao Deus Sol. Eu sempre já fiz vídeo aqui no canal, e basta vocês verem. Eu não tenho tantos vídeos assim, dá para vocês procurarem aí no catálogo, ok? Continuando aqui. Da Babilônia à Grécia. O culto ao Deus Sol também influenciou a cultura grega, provavelmente trazido pelos fenícios, como visto na figura abaixo, representando a história de Cadmos, o fenício que supostamente teria fundado a Grécia. O painel do Museu do Louvre apresenta o Trajano Solidel. Semelhantemente, os deuses gregos também são frequentemente representados usando solidel, como abaixo nas esculturas gregas antigas de Oceanos e Zeus. Existe uma escultura de um dos Dioscuri, os filhos gêmeos de Zeus, em uma praça em Turim, na Itália, e uma antiga gravura mostrando ambos os Dioscuri, ambos usando solidel. Procure no Google. Até hoje, na Albânia, em região do antigo Império Grego, pode-se ver o costume remanescente. Abaixo, um senhor albanês trajando o seu solidel. Parte desse rito incluía o antigo hábito das tonsuras, exatamente a mesma prática proibida pela Torá, e que era realizada na Babilônia, em conexão com a adoração ao Deus Sol. Sobre o rito da tonsura, a enciclopédia católica afirma: um ritual sagrado instituído pela igreja através da qual um cristão batizado e crismado é recebido na ordem clériga através da raspagem de seu cabelo e do investimento da túnica. A pessoa assim tonsurada torna-se participante dos privilégios e obrigações comuns do estado clérigo e está preparada para a recepção de ordens. Tonsura. A exemplo do que acontecia na antiga Babilônia, a tonsura romana era coberta por um solidel. Sobre este hábito, Hernandes escreve: tonsura, o ato de raspar a cabeça para representar o tomar votos ou ordens religiosas, praticada tanto pelos pagãos quanto por budistas e cristãos. A tonsura precisava de proteção. Uma das principais razões pelos quais o solidel passou a ser usado pelos clérigos religiosos em todo o mundo. Segundo aí o livro My Kingdom for a Crown, An Around the World History of the Skullcap and its Modern Socio-Political Significance. Embora a tonsura tenha saído de moda na Igreja Católica, o uso do solidel permanece. Curiosamente, o termo solidel deriva de solidio. Né? Solidio. Acho que nossa língua é o português, né? Provém do latim, aqui tem latim, dá para ver. Soli, sol, dio, Deus. Não precisa dizer mais nada, né, pessoal? Hoje em dia, o Vaticano jura que solidio significa somente Deus. Todavia, o termo solidio, no latim, também pode significar Deus Sol. Aí eu acabei de falar, ó. Apesar dessa aparente ambiguidade, não há dúvidas quanto à origem real do termo, por dois motivos. O primeiro, porque, como visto, a prática do solidel começou a se popularizar através da religião dos mistérios de Mitra, uma divindade solar. Né?
O segundo, porque, contrariando as explicações atuais do Vaticano, o famoso mural de Mitra, no Vaticano, traz a inscrição Soli Invicto Dio, ou seja, Deus Sol Invencível, que tem tudo a ver com o Natal aí que o pessoal curte, né? Vai continuando aqui. Portanto, pode-se perceber sem qualquer sombra de dúvida que Solidel ou Soli Dio significa literalmente Deus Sol. Representações dos antigos israelitas. Nos tempos bíblicos, os israelitas comuns não tinham por hábito usarem coberturas de cabeça. Ao lado, algumas evidências arqueológicas comprovam isso. A primeira delas, um mural egípcio de cerca do século XV antes do Messias, mostra os hebreus cativos trajando tzitzit, ou franjas. Não há qualquer cobertura de cabeça. O mesmo pode-se observar do mural de Senaquerib, acima, de cerca do século VII antes do Messias, que ilustra os israelitas sendo levados para o cativeiro assírio. As tábuas possuem alguns detalhes próximos aos pés que podem representar o tzitzit, as franjas, mas novamente não há qualquer cobertura de cabeça. E por fim, há ainda uma imagem em que Yahusha, né, rei de Judá, se prostrando perante, na verdade é Yehuá, rei de Judá, se prostrando perante Shalmaneser III, rei da Babilônia, de cerca do século IX antes do Messias. Esse mural de origem babilônia é curioso, pois representa Yehuá como uma cobertura de cabeça. Todavia, seu acompanhante ao lado aparece sem tal cobertura, o que reforça o indício de que nos tempos bíblicos o costume de cobrir a cabeça era apenas social. Mais adiante serão abordados também os murais da sinagoga de Dura Europos, que indicam que o costume também não era comum mesmo no século III antes do Messias. Bem, pessoal, aqui nós terminamos a primeira parte desse estudo. Terminamos a primeira parte desse estudo e dá para perceber que a origem desse kippá, que muitos usam hoje, né, a gente vê descendentes, né, de Yahudá, Benjamim, Levi, que formam a casa de Yahudá, a casa de Judá, eles utilizam bastante. E também, claro, né, principalmente ser usado até atualmente, né, na Igreja Católica, usada por bispos, cardeais. Vocês veem, né, eles usando esse kippá, que é aquele chapéuzinho para cobrir geralmente a parte do topo da cabeça aqui. E se a gente voltar um pouco na história, né, para quem assistiu aquela série do History, a Vikings, né, tem 6 temporadas, é uma série interessante. Vocês vão notar que logo nos primeiros capítulos, né, a série começa com Ragnar Lothbrok invadindo o mosteiro de Lindisfarne ali em 756, se eu não me falha a memória. E ele leva cativo ali alguns monges, né, alguns monges copistas ali capturados do mosteiro de Lindisfarne, ali no nordeste da Ilha Britânica, que fazia parte na época do reino da Nortúmbria. E um desses monges acaba se tornando um personagem principal da série, que é Atherstone, né, que se torna amigo pessoal de Ragnar Lothbrok, que de um mero camponês ele se torna lord, depois rei, né, segundo a história aí da série. Lógico, ali eles fizeram uma salada mista ali, mas tem bastante coisa ali que a história é real naquela série. Eu acho muito interessante. Então, eu acho que se vocês pararem para analisar Atherstone, ele se mantém raspando o topo da cabeça, apenas o topo da cabeça. Os monges copistas
Se vocês prestarem atenção, principalmente na Idade Média, ele tinha esse costume de rapar a região, justamente a região onde é coberta pelo solidel. Então, eu acho incrível que mesmo estando isso às claras, tem muitas pessoas que quando eu e outros canais afirmamos que o alicerce do atual cristianismo é o mitraísmo, ou seja, a Igreja Católica mudaram alguns nomes, mudaram algumas nomenclaturas, não ensinam nada do que os apóstolos ensinavam, ou seja, de Inácio de Antioquia até Constantinos, ele modificou completamente os ensinamentos dos apóstolos, e muita gente acha que seguir essa denominação religiosa, que lógico, né, é a mãe católica e as filhas evangélicas, né, porque não teve muito, na tal reforma protestante não teve nada de, só mudaram as nomenclaturas, né, a prática continua a mesma. E se a gente parar para analisar, não tem nada de novo, pessoal, não tem nada de Messias, não tem nada de apóstolos, não tem nada dessa doutrina ali. Então, é complicado, é muito complicado. Eu sei que muitas pessoas nascem, crescem, se tornam adultos, envelhecem e morrem dentro do sistema religioso porque foram condicionados desde o berço a acreditarem naquilo que ensinaram para elas. Elas nunca buscaram a verdade por si, elas nunca estudaram história, elas nunca estudaram as escrituras de fato, sabe? Ler as escrituras como um todo, como um livro com começo, meio e fim, respeitando principalmente a literalidade dos textos. Esse é o ponto. Eu acho que é por isso que é muito complicado, difícil você pegar um religioso, né, alguém que está inserido dentro de qualquer denominação religiosa, e explicar a sã doutrina para ela, e ela ouvir e aceitar a sã doutrina. É uma coisa impressionante isso, pessoal. Então, é isso que eu venho batendo nesse canal, sobre esse tipo de assunto que eu venho debatendo nesse canal. Eu acho muito interessante que as pessoas comecem a refletir sobre isso. Então, esse é o volume 1 aqui, não vou me estender mais porque o vídeo já está muito longo. Vou separar esse vídeo em alguns capítulos, né? Esse foi o primeiro capítulo que abre essa nova série aqui do canal. Então é isso, pessoal. Deixem um like, deixem comentários e principalmente compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem, porque o importante aqui é disseminar a informação, espalhar a mensagem, espalhar a verdade. A verdade tem que ser dita, pessoal. Se algo tem como origem pagã, algo consagrado ao paganismo, ao oculto, não adianta chegar lá e incluir a palavra gospel na frente e dizer que aquilo foi consagrado ao Altíssimo, ao Messias. Eu acho isso uma hipocrisia sem tamanho, né? Isso ocorre às claras nos nossos dias. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Esse vídeo está ficando muito longo. Já eu volto com a parte 2 aqui. E que o Altíssimo, Yahuwah Tsevaot, abençoe a cada um de vocês e aos respectivos lares, suas respectivas famílias, e que a luz do Mashiach, Yahushua HaMashiach, lhes dê norte, discernimento e entendimento das separadas escrituras. Vou ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.